Vitor, agora há pouco eu recebi mensagens de telespectadores relatando que ainda estão sem luz. Veja bem, são telespectadores da Sul TV que a luz faltou da madrugada de quinta durante aquele temporal que atingiu a nossa região e agora, finalzinho de tarde de segunda-feira, ainda estão sem energia elétrica. Eu gostaria de saber de você, que ocupa um cargo tão importante no município como vereador, como é que acompanhou toda essa situação? Boa noite, Gil. Boa noite a todos aqui que nos acompanham na Sul TV, essa audiência seleta desse programa. Mas eu sei que nós não podemos dar boa noite para muitos camaquenses dos bairros do interior, camaquenses que estão desde quinta-feira sem energia, camaquenses que estão aguardando o retorno da energia não simplesmente para tomar um banho quente, mas também para poder deixar de perder alimentos como se está perdendo, e pessoas como uma senhora de 92 anos de idade que fez contato com a gente, que precisa tomar um remédio que precisa ser refrigerado e não está conseguindo, está tendo que pedir para familiares de outros bairros que a luz retornou para poder refrigerar o seu remédio. É inadmissível que mais uma vez se repita essa ineficiência e esse descaso da CE Equatorial. Já aconteceu conosco em julho do ano passado, naquele ciclone, naquele vendaval, e eu esperava que aquele cenário, aquele momento que nós enfrentamos tivesse sido um aprendizado para a CE Equatorial. Mas pelo visto, infelizmente, os fatos se repetiram. A ineficiência, a falta de informação, e é isso que nós viemos cobrando nos últimos dias. Por diversas vezes eu conversei por telefone, por WhatsApp, por ligação com Aurélio, que é o gerente da CE Equatorial aqui na nossa região. Entretanto, eu vejo que o Aurélio não consegue resolver os problemas e a maioria dos problemas que nós estamos enfrentando e que estou repassando para ele. É um problema, de fato, na CE Equatorial, a nível de diretoria, a nível de comando, onde algumas regras, infelizmente, estão travando que as coisas andem. Não é só falta de equipe, Gil, que está ocasionando, é falta de informação. Me foi passado pela CE Equatorial de que o sistema que a CE tem para verificar qual bairro está com luz, qual localidade está sem luz, enfim, é um sistema que, por exemplo, não individualiza as unidades consumidoras. Por isso que na sexta-feira, quando eu cobrei o Aurélio sobre o retorno de energia, por exemplo, no bairro Floresta, ele me passou, não, no bairro Floresta já retornaram, né, já retornou a energia, as casas já estão com energia novamente. E aí, uma pessoa me ligou e me reafirmou, não, aqui na minha casa, hoje já é sábado de manhã, naquele momento da mensagem, já é sábado de manhã e ainda não retornou energia. Ao ligar novamente para o Aurélio, para o gerente, para a gerência da Equatorial aqui na nossa região, me foi informado então que o sistema não traz individualizado. Então, o sistema informa, por exemplo, que o bairro Floresta retornou, mas se 5, 10 ou 15 casas ainda estão sem energia, esse sistema não consegue avisar as equipes. É inadmissível. É um problema que parece faltar muito pouco para ser resolvido, mas que não é resolvido. Nós precisamos cobrar uma maior comunicação. E hoje de manhã, eu participei na Rádio Acústica e agora eu trago aqui uma sugestão para a CE Equatorial. E é o que nós faremos a partir de amanhã, nos próximos dias, em reuniões que nós teremos. Crie um canal de WhatsApp aqui para a nossa região, para o nosso município. Coloque um funcionário da CE Equatorial para administrar e para receber essas mensagens. Que ele planilhe quais são as unidades consumidoras que ainda estão sem energia e qual é o problema ocasionado. E aí sim fique com mais facilidade passar para as equipes. Não dá para a gente receber um 0800, uma mensagem pronta, como vem essa de Porto Alegre, ou ligar para a CE Equatorial e ser atendido por alguém na Bahia, no Rio de Janeiro ou Porto Alegre que seja. Nós precisamos, como consumidores, como contribuintes, pagadores dos impostos e também pagador dessa alta tarifa que a CE nos impõe ao nos entregar energia, que tenhamos um serviço de qualidade, que tenhamos informação, tenhamos transparência e que não mais permitamos que camaquenses fiquem 2, 3, 4, 5 dias sem energia e precisando disso para o sustento da família. Bom, além disso, a gente recebeu muitas mensagens nos últimos dias de ouvintes da Rádio Acústica FM, de telespectadores da Sul TV, relatando a questão burocrática que envolve o atendimento da CE Equatorial. Por exemplo, geralmente são equipes terceirizadas, que chegam com uma ordem de serviço para o poste, cada poste da cidade tem o seu número. Vão através daquela numeração, realizar um serviço naquele poste. O poste ao lado, onde existem outras residências, não recebe a manutenção. E aí aquele vizinho prejudicado ali sem luz entra em contato com só um pouquinho, vocês arrumaram aqui, por que não arruma o meu? Não tem ordem de serviço para o seu. Ou seja, os outros 3, 4 moradores daquela mesma rua, ao lado daquele poste que foi consertado, não recebem o trabalho.
Outra questão que nos foi apresentada também, existe uma carga horária de trabalho. E quando chega daquele determinado horário, não, agora a gente vai terminar amanhã o serviço nesse poste porque bateu o nosso horário e nós não recebemos hora extra. Isso foi o que a população ouviu nesses últimos dias e vem ouvindo ainda, porque ainda temos pessoas sem energia elétrica. E temos questões graves que acontecem no nosso município, principalmente no que diz respeito à saúde das pessoas. Existem pessoas que têm problemas de diabetes, aquele medicamento ele precisa obrigatoriamente ficar acondicionado em um ambiente refrigerado. E aí essas famílias todas enfrentam todo esse transtorno toda vez que se tem um temporal, um clima de aflição. As pessoas não sabem o que vai acontecer durante aquele período. Gil, a gente tem a compreensão, né, de que uma vez por ano, 2 vezes por ano ocorrem assim, fenômenos climáticos como ciclone, como vendaval, como esses ventos fortes e que ocasiona em postes derrubados, em fios arrebentados. A comunidade tem essa compreensão. Mas o que nós queremos também é que a CE Equatorial tenha uma compreensão de que é inadmissível ficar 4, 5 dias sem energia. 24 horas já é muito difícil, né, para uma família ficar sem luz em casa, para um comércio não ter luz para trabalhar, para um agricultor não ter luz para secar seu arroz, enfim, secar seu fumo. Essa compreensão que a Equatorial tem que ter. E nós não mais pedimos a eles, nós temos que exigir a partir de agora. Né? Porque essa questão burocrática, legal, que tem um poste do lado que não está na ordem de serviço, não pode ser arrumado, isso tem que ser enfrentado. Isso funciona tranquilamente, desculpa te interromper, Vitor, mas funciona e a gente entende perfeitamente em condições normais. Agora, em condições adversas, quando há um temporal, a gente precisa de uma força-tarefa, de uma atenção redobrada, porque é o que se exige naquele momento. É o que a gente vê em outras prefeituras, em outras, enfim, em estatais também, ou empresas privadas que são concessionárias de serviço público. Quando ocorre algum fenômeno climático ou alguma coisa que não estava se aguardando, né, fora do normal, do comum, a gente vê os gabinetes de crise serem instalados. E infelizmente a gente não vê em Camaquã, nem por parte da Prefeitura Municipal de Camaquã e nem por parte da CE Equatorial, nenhum, claro, pelo menos com transparência a gente não vê, um gabinete de crise que receba as informações. Se tem aqui uma determinação, durante o ano inteiro, tem uma determinação de que só pode consertar o poste que está na ordem de serviço, durante este gabinete de crise, durante esse período de emergência, como é o que nós estamos enfrentando, tem que superar um pouco essas regras, superar um pouco essas barreiras internas e burocráticas da empresa e fazer o negócio fluir, fazer andar e fazer ser resolvido esse problema. Nós acionamos desde a sexta-feira o deputado estadual Marcos Vinícius. E aqui eu digo com muita tranquilidade, fui cobrado nas redes sociais por isso. Tanto eu quanto o Marcos Vinícius, nós apoiamos sim a privatização. Eu, como vereador, representante da população, e faço questão de emitir minha opinião sempre, né? Às vezes, não é da alçada do vereador essa questão, mas eu posso sim emitir minha opinião e dizer qual é a minha convicção sobre o assunto. E o deputado Marcos Vinícius, que votou pela privatização, deu o seu voto favorável para que se pudesse privatizar tanto a Corsã quanto a CE. Mas não é por isso, Gil, que nós vamos nos omitir. Não é porque nós apoiamos a privatização que agora nós vamos passar a mão na cabeça da CE Equatorial, muito pelo contrário. Enquanto antes, quando a CE era pública e estatal, muitos ficavam calados com a ineficiência e nós estávamos cobrando e batendo naquilo, agora, com a CE Equatorial privada, nós temos o dever e a responsabilidade de cobrar ainda mais. Então, é isso que nós estamos fazendo. O deputado Marcos Vinícius fez contato com o presidente do Grupo Equatorial, um contato muito firme, inclusive hoje de manhã eu falei aqui na Rádio Acústica, né, na rádio aqui do nosso município, sobre essa conversa que o Marcos Vinícius teve com o presidente da CE Equatorial e ficou comprometido pela direção da Equatorial que se não vier o presidente do Grupo Equatorial, virá algum diretor. Porque, com todo respeito àqueles que são gerentes regionais aqui, nós já cansamos de conversar com as pessoas que estão trabalhando aqui. Nós precisamos de uma resposta e de um compromisso da Equatorial a nível de direção. E é isso que nós estamos aguardando. Ainda nas próximas horas nós teremos então, Gil, essa novidade. Nós teremos aqui em Camaquã ou o presidente da Equatorial ou um diretor a nível de direção para ouvir da comunidade, dos produtores rurais e da classe política também, esse nosso apelo. E não é simplesmente respostas que nós queremos de que nós vamos investir no ano que vem, ou no final deste ano, ou no final do mês. Não, nós queremos atitude e ações agora, emergenciais. Queremos que essa questão de que o poste não pode,
não pode ser resolvido esse problema porque o do lado que está a ordem de serviço demandada para as equipes, ou essa questão de ter que ligar para um 0800 para reportar um problema, é isso que nós precisamos. Eu sei que não resolveremos todos os problemas agora, muito pelo contrário. Mas agora nós precisamos de uma atitude, de um retorno emergencial, que a SE Equatorial tome alguma atitude emergencial e que nas próximas horas nós não tenhamos mais camaquenses sofrendo com a falta de energia. Bom, eu ia perguntar o que você, como vereador, poderia fazer, né, nesse trabalho de intervenção junto com a SE Equatorial, e já chega essa informação de uma possível audiência pública aqui no nosso município para falar sobre esse tema. E uma questão importante também que deve ser analisada em tudo isso é que a população segue reclamando desse serviço ineficiente. Então a participação da população é importante, a gente sempre fala sobre isso, né? Quando nós temos esses encontros públicos, essas audiências públicas, é o momento da população expressar a sua voz, utilizar esse espaço, estar presente e cobrar das autoridades. Tendo em vista que Camaquã foi um dos últimos municípios a ser atendidos pela SE Equatorial, a informação que nós obtivemos é que a prioridade foi a região metropolitana, a prioridade foi o Litoral Norte, que foram os locais onde mais foram cobrados pelo governo do estado na demora. Então a SE Equatorial deu jeito de resolver esse problema quanto antes. E para isso deslocou equipes da nossa região para lá. Eu recebi agora, né, instantâneo pelo telefone, a confirmação do deputado Marcos Vinícius de que irá vir sim o Roberto Barbaneira, que é o presidente do Grupo SE Equatorial, ao nosso município, bem como os superintendentes regionais, gerente de relacionamento, enfim, virão aqui, né, no nosso município para responder para a comunidade, responder para a classe política. Eu quero agradecer ao deputado Marcos Vinícius de Almeida, deputado da nossa região, que está intermediando esse encontro, e não somente responder, mas também nós queremos que eles saiam de Camaquã e nos deixem permanecer aqui com respostas e com orientações de que, de fato, né, nos próximos dias nós teremos uma resolutividade nesse problema. Na questão de comunicação, de equipes, etc. Nós queremos que nas próximas horas seja restabelecida a energia. E desde então, mesmo antes deles pisarem em Camaquã, nós já estaremos cobrando, como assim estamos fazendo, por telefone junto à direção da Equatorial. Bom, é importante que se faça, como diz o ditado popular, o griteiro da população nesse sentido. Vou trazer um exemplo. Durante quantos anos nós tivemos problema da falta de um gerador na captação de água na cidade de Camaquã? Depois dos últimos episódios em que a cidade inteira ficou sem água, depois de tanta reivindicação, depois de tanto apelo popular, agora nós tivemos um gerador, aliás, 2 geradores, um na captação de água, outro no tratamento de água, evitou que a cidade fosse desabastecida. Ou seja, somente através dessa demonstração de insatisfação que a gente consegue mostrar o nosso poder. E esse é o papel verdadeiro do vereador. Eu sempre digo, o vereador não existe para construir escola, para asfaltar a rua, isso quem deve fazer é o Poder Executivo. E nem mesmo o vereador existe para pagar a cesta básica, para conseguir consulta aqui, para conseguir cirurgia ali. O papel do vereador é fiscalizar o Poder Executivo, mas principalmente representar as pessoas, ser voz de quem não tem voz muitas vezes, dar eco para as demandas da comunidade. Eu recebi em 2020, assim como meus demais 14 colegas vereadores, uma procuração dos camaquenses, uma procuração para os representar, uma procuração para gritar se for necessário, para levar adiante, para mostrar, olha, aqui tem uma demanda, aqui tem um problema e nós precisamos resolver. Esse é o papel do vereador, é apoiar os bons projetos e enfrentar o que não é. É o que eu busco fazer na Câmara de Vereadores. Bom, vereador, nesse nosso finalzinho de bate-papo hoje, eu lembro que na sua campanha eleitoral você distribuiu os tradicionais panfletos, né, o tradicional santinho, como o pessoal costuma chamar, que no verso trazia uma série de propostas, uma série de coisas, e você dizia, me cobre se eu for eleito. Como é que está o andamento das suas atitudes naquilo ali? Você conseguiu, ao longo desse mandato, atender à expectativa dos seus eleitores? A gente assumiu esse compromisso, Gil, e eu disse, durante a campanha de 2020, eu não vou fazer promessas, porque a gente está cansado de promessas que não podem ser cumpridas. Eu vou assumir compromissos que eu sei que eu posso, ao longo dos 4 anos do meu mandato, cumprir com a comunidade camaquense. E ali, justamente dizia, guarde o material e me cobre depois. Eu sempre disse, a pessoa que votar em mim pode ter certeza de uma coisa, não vai passar vergonha, não vai sofrer, né, dos amigos, dos parentes, dos vizinhos, olha, o teu vereador prometeu aquilo e não cumpriu. E é esse o compromisso que eu assumi. E sim, eu estou conseguindo, felizmente, ao longo desses 4 anos, cumprir estes compromissos. Durante o período eleitoral ali na frente, agora nós somos todos pré-candidatos, estamos num período pré-eleitoral, mas durante o período eleitoral eu vou trazer justamente uma prestação de contas. Um dos compromissos era esse, Gil, era fazer prestações de contas durante o mandato.
Nos 2 primeiros anos eu fiz prestações de contas mensais do mandato, postando nas minhas redes sociais justamente tudo aquilo que eu fiz naquele mês, e entre o terceiro e o quarto ano foram prestações semestrais, mas também trazendo para a comunidade quais foram os resultados, as reuniões que eu tive, enfim, quais foram as emendas, os recursos que a gente trouxe para a cidade. Eu, felizmente, estou conseguindo cumprir estes compromissos assumidos. Como, por exemplo, o de jamais votar aumento de imposto, de fiscalizar o poder executivo independente de quem esteja no poder, seja o prefeito do meu partido ou de outro partido. Eu tenho que fiscalizar com independência, com coerência e com responsabilidade. O de apoiar quem empreende, quem produz, quem gera renda, emprego, enfim, diversos compromissos que eu assumi com a comunidade e que estou tendo a oportunidade de cumprir ao longo deste mandato. E logo ali na frente, como disse, lá no período eleitoral, quando, enfim, poderemos mais abertamente discutir os próximos 4 anos, eu quero fazer uma prestação de contas do meu mandato para que a população possa avaliar de fato se aprovou, se não aprovou e se querem ou não dar continuidade. Bom, nesses nossos últimos 5 minutos que restam de conversa, como é que está esse preparativo para as eleições de 2024? A gente está num ano muito importante, né? A gente sempre fala que a eleição que mais tem graça é a eleição municipal, ela é muito importante, ela lida com as questões que estão ao nosso redor. Nós conversamos com os candidatos, a gente tem um contato mais direto com todos eles. Como o seu partido, o Progressistas, está se preparando? Como estão os diálogos nessa pré-campanha? O período pré-eleitoral, Gil, e depois do período eleitoral, é momento da gente poder ouvir a comunidade, receber dela as demandas, o que está bom, o que não está bom, o que tem que melhorar, e aí sim se comprometer, como eu disse, não fazer promessas, mas assumir compromissos para o período posterior de 4 anos dos mandatos, seja de vereador ou prefeito. Eu, além de vereador, estou também presidente do PP aqui em Camaquã, do meu partido, e nós estamos avançando nas conversas. Conversas com o PDT, conversas com o PL, conversas com o Podemos, com o PSD, né, que é o partido da ex-prefeita Fábia Richter, ex-prefeita do Cristal, e nós de fato vamos sim, nas próximas semanas nós iremos abrir para a comunidade. Por enquanto nós estamos conversando com a comunidade, com os produtores, com os comerciantes, com os trabalhadores, com os jovens, com o pessoal do interior, com os servidores públicos, enfim, com a comunidade de Camaquã, ouvir e receber suas demandas. E nas próximas semanas, de fato, trazer à comunidade quais serão os nomes do pré-candidato a prefeito e o pré-candidato a vice-prefeito deste grupo. Nós sim vamos propor para Camaquã, neste período eleitoral que se avizinha, uma alternativa. E aqui eu não digo que nós somos oposição ao PSDB e nem mesmo oposição ao governo Ivo, não. Nós não somos muito menos inimigos. Nós somos políticos, lideranças, representantes da comunidade que querem propor alternativa. Manter o que é bom, manter o asfalto, manter a iluminação de LED e outras questões que avançaram no último governo. Nós precisamos reconhecer que todos os governos têm avanços, mas também melhorar em outras questões. Melhorar a situação dos bairros que foram esquecidos muitas vezes, do nosso interior, melhorar a questão da educação, da saúde, enfim, diversas áreas que precisam ser melhor cuidadas. O asfalto é muito importante, o asfalto é muito bom. Cuidar do centro é muito necessário, mas cuidar da cidade como um todo é também extremamente importante e é isso que nós vamos buscar fazer. O PP, Progressistas de Camaquã, o meu partido, a qual presido, tenho a honra de ser vereador, sim, com certeza estará ocupando um espaço propondo alternativa. Uma alternativa a este governo e ao pré-candidato da situação que aí já foi divulgado. Bom, nos últimos meses ganhou muita força o seu nome como sendo pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Camaquã. Essa hipótese realmente existe? Gil, eu acredito que uma candidatura, seja a vereador, mas principalmente a prefeito, não pode surgir de uma ambição pessoal, não pode surgir de um desejo do candidato, eu quero ser prefeito de Camaquã. E sim tem que surgir de um grupo de pessoas, da base, enfim, do partido, da comunidade. E eu fico muito feliz de ter recebido nos últimos meses esse incentivo, por muitas pessoas me incentivando, me motivando, me convidando, né, para, junto com elas, liderar, né, um grupo de alternativa ao atual governo. Eu avalio isso com a minha família, avalio com o meu partido, com meus amigos, mas o meu objetivo nesse momento, de fato, é conseguir construir um grupo unido de alternativa, um grupo de convicção, um grupo que seja forte e bom, que tenha boas intenções para propor como alternativa. Hoje eu sou pré-candidato a vereador. Eu sou vereador e, a princípio, eu sou pré-candidato à reeleição.
mas a gente sabe que a política é muito dinâmica, que as coisas, né, se modificam no decorrer das conversas, dos diálogos, mas hoje o meu foco é poder seguir esse trabalho de coerência, de responsabilidade, de convicção e de coragem no Poder Executivo, no Poder Legislativo, enfrentando as coisas que não estão boas, mas apoiando, seja o prefeito do meu partido ou não, aquilo que está dando certo. Vereador Vitor Azambuja, obrigado pela sua participação, a sua disponibilidade em vir aqui hoje conversar com a comunidade de Camaquã. Obrigado pela participação. Obrigado, Gil. Sempre um prazer estar aqui na SUTV e estou sempre à disposição da comunidade.